Estamos aqui, um novo encontro do nosso podcast, e hoje apresentando com mais detalhes o nosso Instituto, IDG, Instituto de Desenvolvimento Global, que tem a sede aqui no Rio Grande do Sul e que está em atuação permanente desde 1998, 28 anos, quase 28 anos, né? E nós queremos compartilhar com todos essas nossas vivências, experiências, e temos aqui conosco dois representantes dos nossos alunos, que são os representantes da turma resiliente, que foi a turma da Covid, que era para se formar em 1 ano e meio e acabou sendo 3 anos, quase. Né? Então, tiveram uma boa experiência e servem de referência também. Eu queria colocar, né, o que é o IDG, a que ele se propõe, e colocar que a psicologia organizacional é uma atividade essencial nas organizações, no nosso ponto de vista. E que toda vez que um psicólogo entra numa organização, ele faz a diferença e a organização fica mais humanizada, mais organizada, e eu até, sendo bem pretensiosa, né, melhor. Melhor na qualidade de vida das pessoas e da saúde das pessoas e da saúde da organização. Porque pessoas saudáveis fazem organizações saudáveis. E quando nós falamos assim, eu quero falar para aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos acompanhar daqui para frente, porque nós só estamos começando, né? Que a gente tem uma expectativa muito grande, que a psicologia cumpra o seu papel na sociedade, nas organizações e no mundo. Porque nós estamos num mundo em constante transformação e o aprendizado cada vez é mais rápido e mais superficial. E nós não queremos essa manutenção com os nossos representantes, principalmente com os nossos representantes da psicologia organizacional. Uma preocupação que nós temos é que nós somos pioneiros e a gente tinha uma expectativa que nesses últimos 30 anos surgissem outras instituições com essa intenção de preparar profissionais para o mercado. Só que não surgiu e nós não podemos largar nossa bandeira. E nesse momento eu posso dizer assim, com muito orgulho, que eu tenho de ter formado 26 turmas, mas nós precisamos de novos representantes do IDG. Nós temos hoje 2 representantes, mas nós teremos muitos mais. Né? E tanto a Elis quanto eu vou usar, né, Elisângela, quanto a Carolina, se propuseram a nos dar suporte nesse projeto. E tem mais pessoas, mas elas estão aqui hoje nos dando esse apoio. E colocar, né, que há quase 30 anos nós estamos formando psicólogos, visando não só o aprimoramento dos psicólogos, mas a inserção deles no mercado de trabalho. Que eles estejam dentro das organizações para fazer a diferença e para melhorar, né, a vida das pessoas e das próprias organizações. Pessoas dizem, mas investimento só em pessoas, só pessoas. Mas pessoas fazem organizações. Tira todas as pessoas de uma organização, o que é? Maior fábrica, maior indústria, maior centro de inteligência artificial. Tira quem monitore, quem organize, quem alimente. O que é? Tem gente que está dizendo que a inteligência artificial vai se manter, né? Saem as pessoas e ficam eles, eu não acredito. Não sei se vocês acreditam, né? Eu não acredito. Eu acho que as pessoas sempre permanecerão na linha de frente. Então, né, o IDG, como eu falei até agora, ele é referência no Rio Grande do Sul na psicologia organizacional. E eu espero que ele continue, né? Alguém vai ter que me suceder em algum momento, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou estar dando suporte para todos aqueles que tiverem interesse na área e as empresas que querem nos consultar, aqueles que precisam do nosso trabalho. A gente sempre vai ter uma referência e, além de ter uma referência, a gente tem um cadastro muito grande de alunos e ex-alunos espetaculares. Eu sou suspeita, mas eu diria assim, ó, que os melhores psicólogos organizacionais do Rio Grande do Sul passaram por nós. Não que os outros não sejam bons, tá? Os outros também são. Para completar, eu diria assim que eu gostaria que as nossas universidades dessem mais atenção à área da psicologia organizacional. Eu acho que quando eu estudei há meio século atrás,
A psicologia organizacional era o patinho feio. E agora me parece que é a linha secundária da psicologia. Nunca foi colocado como uma linha essencial, primária e de destaque. Mas nós colocamos, o IDG coloca. E para falar sobre o IDG, sobre os cursos e tudo mais, eu diria que nós temos algumas atividades que nós desenvolvemos e que eu quero colocar agora, porque depois eu vou passar a palavra para vocês que estão aqui para me complementar. Então, nós temos assim, os nossos pilares são saúde, educação e desenvolvimento organizacional, que eu já tinha falado antes. E as nossas atividades são curso de formação em psicologia organizacional e do trabalho. Nós temos consultoria organizacional em empresas públicas, privadas e não governamentais. E todas as empresas, por menor que sejam, elas podem contratar um psicólogo organizacional. E nós estamos aí para sermos consultados e prestarmos serviço na área. Quando eu digo nós, não é só o IDG, é todo esse grupo de alunos que por ali passaram. Grupos de estudos e cursos de extensão de curta duração e cursos também profissionais de curta duração, em módulos específicos. Por exemplo, hoje eu estava falando com um cliente e ele me falou que estava disponível para ser entrevistado, né? Ele gostaria muito de falar da importância do psicólogo organizacional na empresa familiar. E ele vai vir, né? Vai ser um dos nossos convidados. Programas de treinamento, desenvolvimento e educação. Nós temos no IDG cursos de desenvolvimento de lideranças e alguns de formação de lideranças dentro das organizações, in company. E funciona muito bem. Então, a gente tem que considerar que isso também é possível. A educação continuada dentro das organizações, né? Principalmente nas competências comportamentais. Né? Soft skills, eu falo em inglês, mas eu falo em português, né? Vocês me ajudem aí com o inglês, vocês são melhor. Né? Então, a gente tem esses programas. E esses programas desenvolvidos, eles trazem muito resultado. E a gente também vai trazer aqui algumas empresas onde a gente colocou esses cursos, alguns representantes, alguns diretores que serão convidados para reportar o benefício desses trabalhos que foram feitos, né? Bom, jornadas, nós tivemos o ano passado a 10ª jornada de psicologia organizacional, que foi um sucesso apesar da tempestade que ocorreu no dia. Então, a gente espera que na próxima jornada esteja um dia maravilhoso e que o nosso se transformando num dia maravilhoso apesar da tempestade. Né? Seminários e workshops que a gente está sempre desenvolvendo. E nós temos também os PDIs, que são os Programas de Desenvolvimento Individual e de Carreira. E o nosso projeto de carreira também é baseado num tripé. E todos eles baseados no conhecimento. O tripé é autoconhecimento, conhecimento e reconhecimento ou rede de relacionamento, né, no trabalho. Então, nós temos hoje em dia todas essas linhas e cada vez mais nós vamos precisar atualizar e estão vindo novas sugestões dos nossos alunos também e dos próprios clientes e nós estamos atentos a isso. Então, todo mundo está marcando 2030 como um marco na nossa história. Antes de 2030, o IDG vai fazer um marco na história da psicologia organizacional, se é que nós já não fizemos. Né? Eu acho que a gente já tem um histórico que nos identifica, né, como uma referência na área. E assim, pessoal, para os que estão aqui conosco, né, e para os que estão nos ouvindo e que nos assistirão daqui para frente, a gente quer dizer o seguinte: venham conosco, nos escutem, troquem ideias, nos deem sugestões, e os nossos podcasts se repetirão nesse ano, sistematicamente. E agora, continuando, eu sei que eu também, de vez em quando, me estendo, mas como eu tenho convidados aqui, eu gostaria de falar no nosso curso, né? Nos nossos grupos, nos nossos trabalhos que a gente tem feito e no trabalho que desencadeou a partir dos cursos que vocês fizeram, né? E a gente continua se encontrando, trocando informações e aprendendo junto. Então, passo a palavra para vocês e gostaria que vocês falassem do curso que vocês frequentaram, que vocês utilizam os recursos, que vocês sabem que o IDG é um guarda-chuva da psicologia organizacional, que a porta está sempre aberta, que vocês podem voltar quando quiserem, podem acolherem também os colegas e também aqueles que vierem nos procurar, né?
a gente está com as portas abertas. Com Vou passar a certeza. palavra para vocês. Obrigada até aqui, né? Vamos lá, gente. Então, Zeila, obrigada novamente pelo convite. Né, eu sou a Carol, então sou psicóloga, né, e formada aí pelo curso de Psicologia Organizacional e do Trabalho pelo IDG. Né, sou super grata de ter colegas como a Liz e a gente conseguir trocar até hoje, né, Liz, Verdade. nossas experiências. Né, o IDG, ele não forma só profissionais, formam colegas, formam laços, e eu acho que isso é bem importante quando a gente tem com quem contar, né. E eu vou puxar o gancho, Zeila, para falar um pouco do curso e o quanto ele auxilia, né, o quanto ele é referência no meu dia a dia de trabalho, quando tu traz, né, a triangulação ali do autoconhecimento, do conhecimento e do reconhecimento, né. Primeiro eu tive que me autoconhecer, né, e entender por que a psicologia organizacional, né? Sim. Há poucos dias atrás, um colega ainda me perguntou, Carol, tu não atende, tu não faz clínica? Também já atendi, porque a gente também pode fazer outras coisas, a gente também pode estar na empresa, também pode estar atendendo, também pode estar no meio jurídico, também pode estar no esporte, também pode estar na educação, né? Então, isso também foi um dos aprendizados que eu tive dentro do IDG, que foi, eu não preciso ser só isso, eu preciso somente o psicólogo organizacional, posso ser o psicólogo organizacional e do trabalho e da clínica, né? E de outras frentes, né, de dentro da psicologia. Isso foi bem importante porque já começou quebrando um paradigma importante, né, de que eu tenho que escolher uma área, eu tenho que seguir ela fielmente, né, e graças a Deus a psicologia nos traz esse leque de possibilidades. E então eu tive que me autoconhecer e pensar por que eu quero estar dentro de uma organização, por que eu gosto de estar dentro da organização, né? Porque acho que o trabalho, ele tem um lugar importante na vida das pessoas e eu queria me aprofundar mais, né? O quanto as pessoas, elas são um ser na vida como um todo, né? E o que elas levam do trabalho, o que elas levam do trabalho para casa, né? E isso é importante. E isso vem muito na clínica quando a gente está atendendo, né? Dificilmente as pessoas, né, não trazem pauta do seu trabalho, da sua ocupação, né, daquilo que faz durante o dia. E aí eu precisei me autoconhecer e pensei que eu posso seguir nessa frente junto com outras. E aí vem o conhecimento. Poxa, mas de onde é que eu vou buscar esse conhecimento, né, de um pouco a mais da academia, que nem a gente já falou em outros episódios? Então, veio, né, a psicologia, o curso de psicologia organizacional e do trabalho do IDG. E gostei muito que ele não foca só no psicólogo organizacional, no nosso fazer de psicologia organizacional, mas ele nos mostra outras frentes, né? Tem o módulo de psicologia organizacional, tem o módulo de gestão de pessoas e tem o módulo estratégico. E eu acho que isso dá um leque de conhecimento, né? Eu preciso. Talvez eu não vou ser a especialista e a mais entendida da folha de pagamento, dos benefícios, mas eu preciso conhecer e saber que aquilo ali existe e entender, pelo menos, né, o que acontece para poder contribuir, né, com a empresa. E aprendi dentro do curso de psicologia organizacional que eu preciso estar dentro dos setores, eu preciso conhecer o que aquela pessoa faz, né, é aquela coisa de verdade, né? Se me colocar numa salinha, né? Se colocar o psicólogo organizacional, independente do cargo que ele ocupa dentro da empresa, né? Mas se colocar o psicólogo organizacional dentro de uma salinha, ele não vai poder fazer um bom trabalho se ele ficar o dia inteiro ali sentado, né? Ele vai precisar sair, se ele tá na fábrica, ele vai precisar na fábrica, se ele tá, né, dentro de um escritório amplo onde tem vários setores, ele vai precisar circular, porque é só tendo contato com as pessoas e com o fazer delas que a gente consegue poder auxiliar como consultores, né, e como desenvolvimento da estratégia do negócio e das pessoas, né, e fazer com que os dois cresçam. Então,
né, para passar um pouco também da fala da Elis, eu acho que o autoconhecimento, esse conhecimento do fazer de psicologia organizacional, de estratégia e de gestão de pessoas, foi essencial para vir depois os reconhecimentos e as relações que a gente precisa criar, né, dentro do nosso fazer do trabalho. Então é isso, isso é o que eu levo para o meu dia a dia de trabalho também e tem sido bem gratificante e a gente colhe bons resultados se a gente pensar por esse viés. É bem por aí. Sheila, Carol, né? Então, sou Elisângela Biagi, sou psicóloga, né? Psicóloga organizacional e do trabalho, formada pelo IDG, então. E mais uma vez, obrigada, né, por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre o nosso dia a dia e sobre o que a gente realmente ama. E eu acho que tu, né, me passa a fala trazendo essa importância de saber quem a gente é, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Para assim, a gente saber como a gente vai fazer com excelência aquilo que a gente se propõe, então, enquanto psicólogo, né? E é muito isso, assim, a gente saber por que a gente gosta tanto. Essa pergunta que te fizeram, constantemente as pessoas também vêm, mas por que tu escolheu a psicologia organizacional, né? Não, a clínica não é melhor, a psicologia do trabalho é tão difícil, o psicólogo dentro da organização, ele vai para lá, ele fica, às vezes, fechado em processos, né? É a porta de entrada, por muitas vezes. Mas a gente vai entendendo, e o curso trouxe muito isso realmente, assim, de quanto a gente precisa conhecer o todo, né? Todos os setores são importantes, todos os setores são feitos por pessoas e a gente está ali para ser um agente de mudança. Independente do porte de uma empresa, independente do setor onde a gente estiver atuando, a gente vai levar uma mudança para aquele lugar. A gente vai levar a qualidade de vida para aquele lugar. E aí a gente carrega com a gente algo que eu não sei às vezes se é bom ou se é ruim, mas ter um psicólogo perto, às vezes as pessoas já ficam, meu Deus, que bom que tu tá aqui, né? Então, o IDG me deu possibilidade de chegar hoje e estar nas organizações em que eu, né, vou perpassando, como consultora interna, ocupando seja lá qual for a função que é, como consultora externa também em outros clientes, de chegar e dizendo que bom que tu tá aqui. A gente sabe que tu vai trazer alguma coisa diferente, tu vai nos ajudar a entender um problema que a gente não tá conseguindo ver aqui, né? O gestor fala muito isso quando eles nos procuram e nos contratam, né? E isso é tudo assim, é o curso o tempo todo passando na cabeça, porque a gente viveu isso. A gente não estava ali estudando uma apostila ou um roteiro, a gente estava vivenciando no próprio curso, né, o que é ser o psicólogo, como a Carol trouxe, né? O que é fazer gestão de pessoas, o que é estar no estratégico. Quando que a gente vai se imaginar, não, eu vou estar no estratégico de uma empresa? Hoje nós estamos no estratégico de empresas representando, né, o nosso trabalho e fazendo o nosso trabalho e entendendo realmente a importância de ocupar esses lugares, né? E fazer essa diferença e, como tu disse, é entender de gente. Para isso a gente precisa se reconhecer como gente, como pessoas também, né? Para a gente poder entender o que as outras pessoas estão sentindo, o que elas estão passando, quando elas nos chamam para, né, para falar das suas vidas, enfim. Porque, como tu disse também, o trabalho é o lugar em que a gente passa os nossos dias, a maior parte da nossa vida. Seja porque a gente escolhe, seja porque a gente precisa, né? Seja porque a gente chega num patamar e que a gente até talvez não precise mais pelo recurso financeiro ou pela estrutura de vida, mas a gente quer continuar fazendo, porque a gente sabe que faz diferença e o quanto o trabalho nos modifica. Então a gente tem o contato com as vidas das pessoas, com as nossas vidas, né? E ter passado pelo curso e ter recebido essa estrutura, né, de saber que a gente vai estar ali, seja recebendo um candidato que vai entrar naquela empresa, a vida toda que ele vai passar ali e estar acompanhando o desenvolvimento dele, né, sendo um promotor de que ele se conheça, que ele possa saber quem ele é, o que ele quer fazer e que ele busque esse reconhecimento, né. Sim. Recentemente, né, uma pessoa que eu estava me contratando essa semana até, e a gente conversando e eu falando então o que eu faço, do meu fazer, da minha paixão pela psicologia, e eu olhei e disse para ele, bom, eu me descobri enquanto profissional como uma desenvolvedora de pessoas. Eu não imaginava que isso poderia ser possível.
Quando eu entrei no IDG, eu queria, assim, eu tinha aquela fome de conhecimento que eu não tinha, né, que a gente não tem na academia, porque eu entendia que dentro das organizações a gente tinha, assim, um espaço grande de amplitude de muitas pessoas, de tocar em muitas vidas, de fazer a diferença, de promover um trabalho de qualidade, com bem-estar, com saúde ali dentro, levando resultado para aquela empresa, para aquela organização, sim. Porque esse é o objetivo, né? De toda empresa que se abre. Mas feita por pessoas, para pessoas, né? Com pessoas o tempo todo. Então, levando conteúdos do curso para minha vivência, eu fui descobrindo realmente quem eu era enquanto profissional, inclusive, né? E que eu podia desenvolver as pessoas nesse sentido. Aonde elas vão chegar, eu não sei. Elas vão descobrir. Assim como eu também não sabia onde podia chegar e aonde ainda posso estar, né? Mas sei que quero fazer isso, que quero me contatar, que quero auxiliar as organizações a promoverem ambientes bons, ambientes saudáveis, ambientes de desenvolvimento, né? E a gente faz uma rede realmente muito importante de trabalho, de se procurar quando a gente não sabe o que fazer. E isso é fundamental no IDG. Então, como tu disse, 28 anos, a gente precisa no mínimo de mais 28 anos, porque a gente quer estar atuando e a gente precisa realmente desses encontros, né? E aí a gente tem que contar com os alunos, né? A E os gente já ex-alunos saiu, para tocar em frente, né? a gente já saiu do curso de formação, a gente já está no mercado de trabalho. Acho que nós já fomos buscando e obtemos reconhecimento nos patamares que estamos hoje e sabemos que podemos receber muitos mais reconhecimentos porque a gente sabe o trabalho que a gente tem capacidade de fazer. E o IDG nos dá essa segurança de, como tu disse, não tem muitos lugares que ofereçam isso. Um certificado, muitas empresas, muitos cursos oferecem. Mas essa segurança da gente saber que a gente tem conteúdo e que a gente pode levar aquilo para aquela empresa que quer te contratar para fazer um trabalho pontual lá nela. E é tão difícil depois eles não quererem que a gente continue, que a gente dê sequência nesses trabalhos, porque eles entendem, eles percebem a diferença que é ter um profissional assim lá dentro, né? Porque, como disse, do gestor até a base da operação que a gente vai se contatar. Eles sentem um alívio, eles sentem uma alegria, eles sentem uma confiança no nosso trabalho, que é o que nos dá realmente a força para que a gente possa fazer todas as mudanças que a gente entende que são necessárias naquele contexto, né? É que, desculpa, eu não sei se tinha mas queria pegar um gancho bem importante, que a psicologia como categoria geral dá muita ênfase para ética, desde o início. E não sei como é em outras áreas, né? Enfim, no jurídico, que talvez trabalhe com lei também, pegue muito isso, as áreas da saúde em si, porque nós trabalhamos com pessoas, né? E nós trabalhamos com algo que é bem delicado, que é o discurso das pessoas, que é o problema das pessoas, e geralmente, se estamos presentes no ambiente, seja ele organizacional, educacional, qual for, nós estamos preparados para passar essa segurança porque a gente tem um contrato de sigilo, tem um código de ética que está embaixo do braço de todo mundo. E que a gente respeita, né? E que a gente respeita, exatamente. Eu não sei se eu consigo enxergar essa seriedade em outras áreas de trabalho, tanto quanto a gente. Chega a ser chato, às vezes, né? Eu acho que chega a ser chato de tão... Nossa, isso ultrapassa o meu limite ético, eu não consigo. Ou... mas não tem como tu comentar comigo como é que... Não tenho. Desculpa, não tem na minha ética. Eu vou fazer um corte aí, né? Com a minha experiência, pessoal. Pode acontecer. Mas se acontecer, a gente se cobra tanto... É verdade. Que a nossa consciência não nos permite ficar tranquilo. Então, tu vai dar um jeito de resgatar alguma coisa que tu possa ter transgredido. Porque tu nunca vai transgredir conscientemente. Mas como pessoas e seres humanos que nós somos... A gente é vulnerável também a determinadas circunstâncias. Depois de 55 anos de trabalho, eu posso dizer assim para vocês, gente, eu devo ter cometido algumas falhas, nunca foi intencional. E nunca foi consciente, eu vou fazer isto para prejudicar alguém. Não é que a maioria
das organizações fazem, e a gente tem códigos de éticas. Hoje eu estava falando com uma pessoa de uma empresa e eu perguntei o que tem no código de ética da tua empresa que afeta diretamente a tua atividade. Me cita 3 fatores. A pessoa não conseguiu me citar. Eu disse, tu conhece o código de ética da tua empresa? Não, nunca li todo. Ah, é muita coisa. Mas se tu não conhece o código de ética, tu pode transgredir o tempo inteiro. Tu não sabe o que é permitido e o que não é. Né? E as pessoas não leem. E quando eu estava falando outro dia sobre educação corporativa, acho que foi contigo, Carol, que eu falei. Em algumas empresas, nós precisamos colocar o EJA. E eu fui, assim, ferrenha defensora, nós precisamos formar turmas para aprender a ler e escrever. Não adianta ter os melhores manuais profissionais, os melhores manuais operacionais. Teu funcionário não lê. E se ele lê, não entende. Ah, mas a gente não consegue atingir os objetivos. Claro que não consegue. Né? Se tu tem um funcionário que é semi-alfabetizado ou é um analfabeto funcional, tu vai ter que falar, né? Tu vai ter que explicar até a pessoa entender. Não adianta tu entregar o manual. E essa responsabilidade da educação, conhecimento, eu acho que quando tem um psicólogo ali, ele vai batalhar por isso. Hoje em dia já é comum porque tem o Vale Alimentação. Eu sou de uma geração que não tinha Vale Alimentação, desculpem aí, gurias, e pessoal que está nos assistindo, mas eu vou silenciar o meu falante permanente aqui, né? Os cuidados com a alimentação, os cuidados com a educação, os cuidados... A gente tem essa sensibilidade. E aí eu vou colocar mais ainda, puxar brasa para o nosso assado do mulheres, né? A maioria dos psicólogos são mulheres. Porque a psicologia requer essa sensibilidade. E os nossos parceiros, homens e colegas, né, profissionais, de qualquer ordem assim, que a gente possa falar, eles têm que ter essa sensibilidade. E a gente nota que tem. Não é? Se tu tem um gestor de pessoas que é homem ou mulher, eles têm uma sensibilidade diferente dos outros, que são administradores, executivos, economistas, advogados e outras coisas. Eu tenho muito cuidado, pessoal, porque eu sou de uma geração anterior, né? E a minha linguagem, às vezes, é um pouco diferente da geração atual. Mas quando se fala em educação e tudo isso, eu penso assim, a nossa entrada nas organizações, elas mudam a base, elas mudam a origem, elas transformam. Né? E a gente se preocupa com isso. E quando a gente não atinge os objetivos, em geral, a gente não continua. Né? Tem uma questão que você estava falando, eu pensando sobre essa questão ética, né? E quantos conflitos a gente passa no nosso dia a dia de trabalho, porque a gente está lidando com pessoas, né? Mas a gente se propõe a ser um agente de mudança. Então, a gente tem que, eu penso, né, a buscar mecanismos, claro, sempre nos respeitando, sem nunca nos agredirmos. Porque eu acho que isso tem que partir da gente, porque a gente prega isso para todo mundo, né? Cuidar da própria saúde, né? Cuide-se de você, né? Se cuide, não se agrida, conheça seus limites, né? Não Então, se se autoconheça, né? Para se É. conhecer. E a gente tem que fazer isso com a gente também o tempo inteiro. Nós somos pessoas, né? E acho que esse exemplo a gente passa para as pessoas desta forma. Quando a gente adquire resiliência, quando a gente adquire mecanismos e vai buscar formas de gestar esses conflitos que a gente possa vir a ter, que por vezes são éticos, são morais, mas que a gente entende que a nossa presença ali é muito importante. Que a nossa falta, Sim. ela vai fazer uma diferença negativa e a nossa presença pode fazer uma diferença positiva. Porque a gente auxilia as organizações, às vezes, a reconhecerem a sua própria essência, que por muitas vezes se perde, se transforma de tal maneira, mas que não se sabe para onde se vai, né? E a gente está ali para auxiliar isso também, né? Então, essas são os resquícios, assim, que a gente conserva, né, de tudo que a gente foi aprendendo e de quanto a gente vem trocando, né, isso nos nossas vivências, enfim.
Quando a Carol estava falando assim, uma coisa que a gente tem que saber. A gente tem múltiplas competências. A gente tem múltiplos aprendizados e a gente tem múltiplas aplicações. Quando a gente vai fazer uma leitura, uma escuta, dentro da organização, o nosso ouvido está preparado para escutar o que os outros não escutam. Isso. E isso a gente aprendeu na clínica. E aí a pessoa diz, mas como é que tu percebeu isso que eu não percebi? Bom, eu fui treinado para isso, né? Até porque as nossas universidades, elas nos formam para sermos psicólogos clínicos, né? E quando tu pensa assim, tu chega e tu entra com o teu olhar, que já é um olhar diferenciado também, que percebe nuances que os outros não percebem, detalhes que os outros não percebem, ambientes que os outros não percebem, uma série de fatores que nós percebemos que os outros não percebem, que é tão sutil que os outros não percebem mesmo que nós percebemos, porque nós trabalhamos com o subjetivo, no intangível, né? Aí as pessoas, como é que tu sabe isso? Como é que tu viste isso? Nós aprendemos. Eu acho que a gente escuta o que não é dito e enxerga o que não é mostrado, né? De uma Isso é uma fala de psicólogo, tu sabe, né? Por que será? De uma forma, assim, com muita sutileza e profundidade ao mesmo tempo, né? Eu acho que, de fato, a gente tem essa habilidade e ela vem junto com a sensibilidade que nos é peculiar, né? Pela nossa matriz feminina, né? Pela nossa maternidade que a gente tem dentro da gente, exercendo ela, às vezes, na própria organização, com respeito e limite, não confundindo papéis, mas ela isso é bem auxilia, importante, né? muito importante, porque a gente sabe fazer, a gente consegue identificar esses pontos tênues, assim, né? Sim. A gente sabe onde está a linha da fronteira para não ultrapassar e auxiliar as pessoas a não ultrapassarem também, né? E sem eu estava lendo algo interessante hoje, a gente fala tanto em gestão humanizada, e as pessoas confundem um pouco, às vezes, as questões, achando que, então a gente vai falar baixinho, devagarinho, vai ser mimimi, vai passar a mão por cima de tudo, não vai enxergar falhas, vai esconder alguma coisa. Muito pelo contrário, é a gente entender a humanidade, as limitações, os erros, as falhas, e auxiliar e buscar isso como auxílio para proporcionar o desenvolvimento, o acerto, né? A busca por uma outra forma de fazer com que as coisas aconteçam ali dentro daquele local, né? Pegando a tua fala, existe um fator que a gente enfrenta em todas as organizações, que as pessoas não conhecerem limites e não se apropriarem dos dois lados da moeda. O que é direito e o que é dever. Exato. Todos os meus direitos eu reconheço, os meus deveres nem todos. E aí quando tu entra dentro de uma organização que tu diz, sim, tu faz jus a isto, isto e isto, mas para tu obter isto, tu tem que cumprir com isto, isto e isto. Mas não pode ser assim. Não é bem assim. É bem assim. Tem que ter a contrapartida. O equilíbrio vem, não é, do que tu oferece para receber. E do que tu recebe porque tu cumpriste com o que tu prometeste. E tem que ser dos dois lados. E às vezes há um descumprimento de um lado ou do outro. E às vezes dos dois. Né? Organizações que prometem que vão pagar X e pagam menos Y. Né? Outras que dizem que vão ter benefícios que não têm. Funcionários que dizem que têm capacidade, apresentam um currículo magnífico e tu vai testar, tu vai ter o contrato de experiência e quando tu vê não tem nada daquilo. Aí tu vai dispensar no contrato de experiência, mas que injustiça. E o que é justo e o que é injusto? Né? O direito está aí para isso, mas a justiça vai muito além disso. Né? E aí a pessoa diz assim, todo mundo é igual. Não! Nós temos que tratar, por uma questão de justiça, os diferentes de forma diferente. E isso aí está sendo pleiteado mais do que nunca pela justiça, pelas leis e tudo. Não precisaria ter leis para isso. Bastaria que tivesse sensibilidade e que a gente conseguisse colocar cada um no lugar onde ele pode ser útil, necessário e ser um ser humano reconhecido. E isso a psicologia faz. A psicologia organizacional faz. Isso eu sempre fiz. E aí, eu vou falar uma coisa que agora,
surpreenderiam os donos das empresas. Eu sou de uma geração que tinha, assim, ó, uma seleção. Aqui, só brancos. Século passado, claro, 50, mais de meio século. Mas, assim, isso ainda não foi superado 100%. Claro que não. Mas melhorou muito. E com certeza nós fomos agentes dessas mudanças. Porque nas empresas que eu trabalhava, eu dizia assim, não existe isso. Por quê? Tu tem que avaliar a competência, o ser humano de uma forma integral. E existem pessoas boas em todas as coisas, em todas as raças, em todas as opções. Como existem pessoas que não são tão boas. E isso aí a gente tem que ser coerente. E a outra coisa também, por exemplo, tu faz um processo seletivo, né? Aí o pessoal, fui reprovado, não se reprove em processo seletivo, se classifica. E essa linguagem tem que ser desmistificada, desmitificada. Ah, aquela psicóloga me rodou. A psicóloga que rodou alguém não é psicóloga. A gente não está ali para rodar. Inúmeras vezes eu fiz processo seletivo, eu dizia assim, eu dava o resultado. Às vezes eu estava na entrevista e disse assim, infelizmente não vou poder te classificar para esse cara. E vou te dizer por quê. Por isso, por isso, por isso, por isso. Porque eu não vou te dizer, vai para casa e aguarda que eu vou te dar uma devolução se eu tenho a devolução. Quando a decisão era minha, final, né? E em muitos casos, sempre como psicóloga organizacional e como consultora das organizações e como, enfim, com cargos de confiança, a pessoa me disse assim, sério que eu não posso? Não, por isso, por isso, por isso, não vai ser produtivo para ti, a tua saúde não comporta, tu vai te adoecer, não é bom para ti. Né? Até poderia te contratar e te deixar numa linha de risco que é desnecessário. É risco para ti. A gente poderia te aproveitar, sugar o máximo que tu desse, quando tu tivesse doente, tu seria dispensado. Mas não, vai procurar uma coisa que seja mais compatível. Sabe o que as pessoas faziam? Me agradeciam. Muito obrigado. Eu disse, porque tu não é incapaz. Tu não foi reprovado. Tu tem competência para isso e isso e isso. Procura uma organização onde tem essas características que são compatíveis com as tuas. Se isso fosse feito, a gente não precisaria ter uma NR1 para tratar de riscos psicossociais, porque no processo seletivo das organizações isso já estaria feito. Né? Mas que outro profissional que teria esse cuidado e que teria essa coragem de dar uma resposta ao final de uma entrevista? Porque as pessoas também não querem dizer não, as pessoas não sabem dizer não. 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 Uma questão bem importante que eu acho que a gente fala muito durante o processo de graduação e depois, né, fazendo a formação de psicologia organizacional e do trabalho, isso ficou mais evidente, o quanto nós, psicólogos, somos preparados para terem conversas difíceis, momentos complicados e como agir de forma profissional nesses momentos. O tempo todo, né? E que como eu sinto falta isso em outras formações, né? Como isso deveria ser o princípio de ensinamento da administração, do direito, da engenharia, da pedagogia, de qualquer... Acho que da pedagogia talvez seja também, porque né, é um viés muito parecido, mas... Eu vejo pessoas construindo e solucionando problemas complexos dentro da organização, mas não consegue dar um feedback negativo não, feedback negativo, um feedback de melhoria, né? Para um liderado, né? E isso não é de hoje, é de sempre. Acho que de todas as experiências que tive até agora, eu acho que esse é um dos principais desafios ao ajudar a desenvolver pessoas. E que as mentorias que eu tenho, né, aqui, e todo o apoio, toda a troca que a gente tem, me faz pensar como cada vez mais o profissional precisa disso, precisa ser preparado para lidar com o outro, porque o processo de trabalho das pessoas, existem manuais, existem uma base científica por trás que vai te dizer como que tu vai lidar com aquilo ali, né, mas...
a parte comportamental de como lidar com a mudança de comportamento, com a mudança de humor, com aquele colaborador que está super feliz porque, né, nasceu uma criança na família, mas o outro não tá legal naquela mesma semana porque perdeu alguém, né? E como é difícil lidar com o temperamento humano, né? Como é Sim. difícil estar num ambiente que tu precisa dar conta de tudo isso e como quando a gente tá por perto, de alguma forma, a gente dá esse suporte, esse apoio e é super valorizado por muitas pessoas. Acho bem legal, eu fico super feliz ao contribuir com essa parte dentro das organizações, dentro da clínica, onde for. E até tu trouxe um exemplo antes, né, de educação e de fazer um trabalho que é social, que a gente faz, inclusive, dentro das organizações, né? E faz com que ela promova um trabalho social também. Recentemente, eu tive uma situação, porque você tem um exemplo, né? De uma questão de cultura de uma época e que hoje a gente vê realmente, graças a Deus, com outros olhos, né? Mas hoje a gente também tem outras coisas que estão sendo trazidas à pauta. Outros tipos de transtornos, vamos dizer assim, né, de identificação de muitos traços de comportamento, muitos diagnósticos, né, que estão aí, que estão não só na área da educação, mas também dentro da organização e que a gente se contata com isso o tempo todo. E quantas pessoas que às vezes estão ocupando um cargo de liderança não têm preparo, o quanto elas se assustam com isso, com um diagnóstico, né, com um rótulo que muitas vezes é colocado. E a gente faz esse papel de esclarecer, inclusive, citando um exemplo que tive de vivência, chamar a pessoa e dizer, olha, por que isso está te assustando, né? Porque, não sei, será que é PCD? Eu não sei trabalhar com PCD, mas o que tu entende por alguém PCD, né? Não, é isso, isso, isso. E, inclusive, a gente tem, sim, enquanto organização, um dever social, uma contribuição importante para fazer de sociedade e na vida das pessoas quando a gente consegue trazer para cá alguém que tenha uma necessidade, que seja portador então de uma deficiência. Óbvio que cada organização e sua área de atuação vai poder, né, ter alguns em seu time de trabalho e outros não, por questões adversas, né? Mas nós não precisamos ter medo e podemos saber lidar com isso. E é chamar e dizer, olha, existe aqui um estatuto que fala sobre isso, existe aqui uma legislação que fala sobre isso, né? Dá uma lida para te entender o que é, né? Tá com medo de trabalhar com TDAH? Tá com medo de trabalhar com alguém que tem um espectro autista? Olha, lê sobre isso, né? Entende um pouquinho mais. Porque isso também é um papel que a gente acaba desempenhando. Hoje existem muitos casos assim. E é isso, se a gente não tá lá, certamente essas pessoas seriam, infelizmente, né? Não seriam admitidas, ou no caso de ser identificada alguma questão, elas seriam demitidas, então, por alguma razão assim, porque as pessoas não sabem como se contratar. Mas tem muito E cabe a gente gestor fazer esse trabalho também. que contrata por força de lei, né? E não sabe o que fazer com as pessoas. Exato. E não tem dentro da organização quem defina onde colocar essas pessoas. Fica a lei pela lei, né? Então, quando nós pensamos assim, né, o nosso papel, a gente tem essa visão, essa percepção de dizer assim, vamos encontrar um lugar para essa pessoa. E a gente acaba encontrando. Então, vocês imaginem, né, quando eu me formei, não existia todas essas leis. E o que acontecia? Nas empresas que eu trabalhava, a gente contratava, né? Deficientes auditivos, deficientes visuais. E aí, o que acontecia? Aquela área onde eles iam trabalhar, eles tinham uma superprodução. Por quê? Porque eles ficavam muito mais focados do que outros que ficavam, né, com 5 sentidos ligados 24 horas. E isso aí as pessoas não percebiam. E ainda hoje as pessoas têm dificuldades de alocação dessas pessoas que apresentam necessidades. Ainda tem. E muito. Mas independente disso que a gente está falando até agora, a gente tem que pensar assim, ó, para onde que nós vamos? Até onde nós estamos preparados para enfrentar o que está por vir? E qual é o nosso papel, né, dentro das organizações? Até onde vai, né, a nossa competência, a nossa inferência,
a nossa participação. O que faz um psicólogo organizacional, afinal? Pergunta fica, por quê? Até nós, às vezes, não sabemos. Até nós, às vezes, não sabemos. E, às vezes, as pessoas me dizem assim, né? Ah, doutora, eu nunca tinha ouvido isso. Como é que eu nunca ouvi isso? Eu disse, pois é, isso é de lá do século passado. Que as pessoas têm que cuidar das pessoas, que os resultados vêm através das pessoas. Eu tenho uma formulazinha que eu digo P mais P mais P igual a R, que é igual a R cifrão, que é pessoas criam projetos, desenvolvem processos que geram resultados e que dão lucratividade. O RS é a nossa moeda. Né? Simples assim. Mas não esqueçam que são pessoas. Que o começo é pessoas. Né? E as pessoas tão simples assim, tão simples assim. Às vezes eu encontro de todas... É simples, mas é complexo. Às vezes eu encontro... Nós somos complexos. Mas o complexo não é complicado. Não precisa ser complicado. Não precisa ser complicado. É verdade. Às vezes eu encontro pessoas que passaram por mim a longa data assim, doutora, a senhora se lembra de tal coisa? Eu disse, eu olho para você e eu lembro. E eu lembro. Como é que a senhora lembra? Era tanta gente e tal. E eu digo, não, porque esses eventos a gente não esquece. Teve uma senhora que me encontrou uma vez, eu acho que já com 80 anos, e ela me disse assim, eu nunca vou lhe agradecer o suficiente. E eu disse, mas por quê? O que foi que eu fiz? Eu era analfabeta. A senhora sabe que eu fiz pedagogia? Que eu me formei em pedagogia? E que os meus filhos todos fizeram faculdade? Foi assim. Eu disse, não fui só eu. Foi tu, né? Coisa simples. Difícil porque uma pessoa que está, por exemplo, num serviço de higiene e limpeza dentro da organização, que tem pouca escolaridade, as pessoas ficam quase invisíveis. Aí tu olha para aquela pessoa e diz assim, tu tem que aprender a ler e escrever. Ai, doutor, não precisa para o que eu faço. Não precisa para o que tu faz? Não precisa. Mas precisa sim, porque tu está usando produto químico que se tu não ler ali, tu vai ser intoxicado. Ah, não precisa? Não precisa. Teoricamente, não precisa. Pode não precisar para o trabalho que tu está fazendo, mas tu vai precisar para a tua vida. E tu é um ser integral, tu não é só um funcionário. Essa visão do psicólogo. Essa visão faz a diferença. Né? E é por isso que a gente insiste tanto na nossa profissão, né? Em aprender mais, saber mais, poder fazer esse trabalho tão importante que eu acho, que é desenvolver pessoas. E é o que vocês estão fazendo. É o que eu sempre fiz. E eu achava que eu já ia estar aposentada, afastada e tal. Eu estou aqui, né? E vocês também estarão. Porque é um trabalho que tem início, mas não tem fim. E quanto mais tu vive, mais tu trabalha, só não pode parar de aprender, né? Tu tem que continuar estudando a vida toda. E eu me lembro assim, as pessoas, mas a vida toda? Sim, a vida toda. Porque o conhecimento, ele é dinâmico, né? O que tu sabia antes pode não servir hoje. Inclusive o nosso curso está em constante transformação e atualização. Então, quando nós pensamos como é que nós vamos levar para frente essa bandeira, o que vocês acham? Vamos trazer mais gente, vamos formar mais gente. Vamos transferir para eles os nossos conhecimentos. Tem isso aqui, né, que a tua colega e tua mentora, que te indicou o IDGE. Ela é de uma turma que ficou marcada no nosso histórico do nosso curso, a turma 10. A turma de vocês também. Tem turmas assim que ficaram com um marco, com um registro, pela participação, pela dedicação, pela dedicação, né, por tudo. E digo mais, pelo ambiente seguro. É. Pelo ambiente seguro. As pessoas fazem um ambiente, e eu fui privilegiada de cair na turma 26, assim, de ser pessoas com trocas bem significativas, né? E se eu for dar um recado, né,
para esse episódio de podcast, para quem tá olhando e para quem é estudante e tá pensando o que que eu vou fazer dentro da psicologia, né? Vou terminar, acho que a minha fala é muito parecida com como que eu comecei, né? Tu tem várias formas. E. Pode fazer várias outras. Seguir várias frentes, né? E te conhece, né? É tão legal quando tu tá sentado, porque assim, ó, não vamos romantizar o trabalho, a gente passa por problemas o Muito sério. tempo Nossa. todo, né? Muito sério. Não vou romantizar e dizer, porque, né, só é feliz no trabalho, quem ama o que faz. Não, nós temos dias de estresse Tem também. que fazer muitas coisas, Mas às é vezes, que te gera estresse. Exatamente, mas é nesses dias de estresse que eu acho que te cai a ficha de que, mesmo estressante, ainda assim É gratificante, é gratificante. Eu Demais. quero estar aqui, né? eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu me propus e me comprometi, então eu vou finalizar esse trabalho com a maior dedicação, independente dos problemas que vier. E eu sempre falo com colegas, com pacientes, que existe uma balancinha, né? Sim. Não tá legal, mas o que não tá legal ainda tá lá embaixo, ainda supera o que tá aqui em cima. Então, bola pra frente, dificilmente tu vai estar. Tudo Se em a gente equilíbrio. esperar o ambiente certo, o momento certo, as coisas estarem todas Não vai fazer alinhadas, acontecer. nunca vai fazer acontecer, né? A gente não vai fazer acontecer. O mundo não é não é calculado, né? A gente não acorda e sabe tudo que vai acontecer o dia todo, por mais que a Não gente tem planeje, controle. né? A gente não É. tem controle. Então, para quem tá assistindo e tá pensando o que fazer, né, daqui para frente, te conhece. E te entenda aquilo que tu gosta de fazer, né? E em cima disso vai procurando referências, vai conversando, que quando tu souber, vou dizer que vai sentir, né? Quando tu souber aquilo que tu gosta de fazer, tu vai sentir, tu vai, poxa, Esse isso. insight isso. poxa, é isso, essencial. que legal tá aqui, assim, que legal fazer o que eu perceptível, né? faço. É perceptível. Né? Eu nunca vou esquecer quando isso me caiu a ficha, assim, eu tava, era um treinamento de lideranças, eu acho. E eu tava sentada, eu não tava nem, eu não era nem a liderança e também não era a pessoa que tava treinando, mas Sim. era quem tava organizando e fazendo as coisas acontecerem. E eu parei e sentei assim, poxa, que legal tá aqui, né? Pra não dizer um palavrão agora. Né? Mas que da hora. Que da hora que é estar aqui, né? Que legal. Como eu gosto de fazer isso aqui. Lamento que não gosta do que faz, mas eu gosto de estar aqui. Que legal. E aí, naquele momento, eu pensei, valeu a pena, né? Valeu a pena o estudo, valeu a pena o investimento. Né? E hoje usar isso para desenvolver as pessoas para algo que eu acho que é significativo para mim, que vai gerar algo significativo para o outro, é muito bom. É entender, acho que esse insight, essa forma, né, do que tu trouxe, é entender qual é o nosso sentido, qual é o nosso propósito, por que que a gente está aqui? A gente às vezes filosofa muito sobre isso, né? O que que eu vim fazer aqui? Por que que eu tô aqui, né? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha missão? A gente sempre busca uma missão muito faraônica, né? Sim, tem que ser algo excepcional. E isso é um sentido de vida para mim, como disse também, esse autoconhecimento, saber realmente quem eu sou enquanto profissional, quem eu sou enquanto pessoa, né? É o meu objetivo, é o sentido da minha vida fazer isso. E isso leva para as pessoas a segurança, o ambiente seguro que tu disse que encontramos ali dentro do DG na nossa turma, né? E nas trocas com outras turmas que fomos conhecendo outras pessoas de outras turmas também. É isso que a gente consegue. A gente internalizou esse ambiente seguro de uma forma e a gente leva ele conosco aonde a gente está. E isso faz muita diferença na vida das pessoas. E realmente, assim, o sentimento que a gente tem de completude com isso, embora não seja fácil, embora não seja sempre bonito, embora o nosso dia a dia às vezes seja repleto
do que ele começa até o final dele de conversas difíceis, duras, de contato com coisas que a gente imagina, meu Deus, em 2026 ainda está acontecendo isso, as pessoas ainda fazem esse tipo de coisa, de situação, né? Mexem com a vida das pessoas dessa forma. Sim, mas que bom que eu tô aqui. De forma até, como tu disseste, meio pretensiosa, mas a gente pensa, que bom que eu tô aqui, porque eu sei que eu vou conduzir isso de uma maneira harmônica, né? Eu vou buscar uma solução melhor para esse momento. Pode não ser a ideal, a mais fácil, né? A mais bonita. Talvez amanhã a gente tenha que pensar numa outra, mas agora eu consigo pegar isso aqui, né? Dar uma harmonizada, controlar essa situação e buscar a solução que é possível e é melhor para todo mundo, né? Então, realmente, esse sentimento a gente carrega, assim, de segurança. Mas eu sempre coloco que nós, psicólogos, nós somos muito ruins na nossa contabilidade. Tu tem noção? É até difícil calcular o valor disso. Nesse sentido de valor. Nesse sentido de valor. Tu tem noção quantas pessoas tu toca todos os dias? Eu, quando comecei na psicologia organizacional, eu comecei porque eu sempre tive muita consciência que mexer com a mente das pessoas é muito sério. É uma responsabilidade muito grande. Porque se tu fizer um estrago, ninguém vai ver. Se tu quebrar um braço de uma pessoa, todo mundo vê. Mas se tu causar um trauma num tratamento, ninguém vai saber. E tu pode. Porque se tu desencadeia processo que tu não tem controle, que tu não conhece e que tu não pode trabalhar para melhorar, tu pode trabalhar para piorar. Então, eu me vi assim, recém-formada, clínica, 20 e poucos anos, quem sou eu para mexer com a cabeça das pessoas? E eu tinha essa consciência. E não tinha mesmo esse preparo. Depois eu tive, e felizmente, com um excelente mentor. E à época não existia todos esses cursos que tem agora. A gente se formava e ia trabalhar. A gente ia fazer um mestrado que ia durar 4 anos, que agora é um doutorado que faz isso. Mas tinha só um e era na PUC. Né? Então, quando eu fui fazer o mestrado na PUC, a gente estava lá porque a gente já era professor e tinha que fazer o mestrado para continuar dando aula. Então, essas coisas que a gente fazia naquela época era muito pontual. Hoje não, hoje tu pode estudar toda a vida, continuar fazendo curso. Naquela época a gente tinha que ter esse cuidado. E eu fui fazer vários preparos, mas sempre com mentoria, porque não tinha curso. Como aconteceu na organizacional, né? Me chamaram para fazer um projeto de cargos e salários e eu fui estudar com o melhor, pagando do meu bolso, pagando as viagens, porque não tinha um curso. Então, quando eu comecei a pensar assim, o que eu tive que fazer para chegar no estágio que eu cheguei com 30 anos de profissão? Como é que eu posso transferir isso para outras pessoas? Aí eu montei o projeto. Eu fiz um ano sabático para construir o curso que hoje está sendo sempre reconstruído. Mas ali eu percebi assim, tu tem que ter domínio na psicologia organizacional, tu tem que ter domínio na gestão de pessoas, tu não precisa saber tudo, mas tu tem que saber o que acontece, né, numa gestão de pessoas. E no estratégico. Como é que tu vai trabalhar com as lideranças se tu não domina o estratégico? Né? Como é que tu vai te preparar para fazer? Dessa colcha de retalho, que eu sempre digo, um patchwork, eu construí o nosso curso. Que foi tudo que eu precisei estudar para chegar em 30 anos de profissão onde cheguei. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar com clínica, depois que eu já estava na psicologia organizacional, que eu já tinha um domínio, que eu já tinha uma mentoria e que eu já tinha escolhido trabalhar com a linha humanista, apesar da nossa formação sempre ter sido psicanalítica, né? Eu gosto muito do Freud, eu acho que ele foi o marco da psicologia moderna, mas não sou freudiana, mas acredito assim que tudo que eu aprendi dele eu aplico, porque tem muita coisa que só Freud explica, né? Mas todos os outros, nas novas teorias, eles explicam também, né? Mas assim, ó, faz o cálculo. Eu atendendo no consultório nesses anos todos, digamos que eu tenho um portfólio bem considerável, né? Um número bem significativo de 3 dígitos, 4 dígitos, digamos, né? Que é, assim, para uma clínica, é uma coisa fabulosa. Mas nunca vou chegar a 10 mil. Eu trabalhei em empresa que tinha 22 mil funcionários. E cada um que tu tocaste, tu não tocava só nele.
Porque tu fazia o cálculo, se ele é chefe de família e tem 4 pessoas em casa, o que ele aprendeu aqui, ele levou para lá. Então, não é? Eu coloco assim, nós somos multiplicadores. E o fator de alcance do psicólogo organizacional que trabalha recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento humano é imensurável. É imensurável. Eu me lembro uma vez que eu fui convidada como palestrante no congresso, que eu achei assim, vai ter umas 200, 300 pessoas. E eu cheguei lá e tinha 1.500. E eu pensei assim, meu Deus, eu vim preparada para esse público todo e me deu frio na barriga. E aí eu pensei assim, que responsabilidade. E quando eu saí, o pessoal aplaudiu de pé, e não foi só eu, tinha outros colegas que a gente se juntou e foi maravilhoso, que era na área de psicologia e educação. E nós nos cumprimentamos. Nós fizemos um excelente trabalho hoje aqui. Porque as pessoas ouviram o que precisavam, perguntaram o que queriam saber, e nós tínhamos respostas. E aí nós pensamos assim, quando a gente saiu, que o pessoal vinha, você sabe como é que é, um palestrante que naquele dia deu as respostas que eram esperadas, e o pessoal vinha assim, isso vai servir para mim, isso vai servir para o meu filho, isso vai servir para minha família, isso eu vou levar para minha escola, porque os meus alunos, porque... Aí tu pensa assim, tá, tinha 1.500 pessoas, e aí tu pensa assim, se cada um levar para mais 2, né? E nas organizações, quando a gente treina, né? A gente sabe que a gente está levando muito além. Muito além. Quando tu faz aquele programa que tu vai convidar alguém no teu trabalho, né? Para ser o palestrante ou isso, aquilo, tu tem que escolher muito bem. Porque essa pessoa vai influenciar todas aquelas que estão sob tua guarda ou teu projeto, né? Tu, quando vai falar, vai ter que escolher muito bem o que tu vai dizer. Porque o que tu fala ganha um significado diferente dentro da organização. Inclusive as próprias pessoas que estão no nível de liderança, gestão, direção, elas vão querer te ouvir. Né? E aí o teu alcance já está lá no estratégico. Pessoal, esse bloco encerra aqui. Logo, logo nós estaremos no próximo bloco falando ainda, né, do que nós fazemos em psicologia organizacional e do IDG. Obrigada por vocês. Obrigada pela oportunidade, né? Novamente, acho que falar do que a gente faz se deixar, a gente conversa bastante, né? Psicólogo gosta de conversar. Nossa, verdade. Contextualiza quase tudo. Então, obrigada pela oportunidade. Espero que a gente tenha aí muitos momentos como este de rica troca. Exato, eu também quero agradecer, né? Sempre muito, muito, muito bom a gente trocar. A gente aprende muito quando a gente também está falando das nossas experiências para os outros terem essa noção. A gente também está aprendendo com elas, né? E sempre muito bom estar aqui, né? Muito obrigada. E sim, eu costumo dizer que psicólogo não só ouve, fala bastante também. Também. Não, e eu quero só, para terminar, como tu colocaste ali, né? Lembrar, né? Porque todos nós psicólogos, todas as pessoas que nos escutam e vão nos escutar, que não esqueçam, né? A gente vale por quem a gente é. Por isso a gente tem que se autoconhecer. A gente vale pelo que a gente sabe. E quanto mais a gente sabe, mais a gente vale, né? E a gente vale muito também pelas pessoas que nos reconhecem, nos recomendam e nos avalizam, né? Então, esse é o nosso maior capital, né? É estar no mercado onde o nosso papel é reconhecido e a nossa pessoa, como pessoa e como profissional, também, né? Então, isso vale para nós psicólogos e vale para qualquer profissional, para qualquer pessoa na vida, né? Então, muito obrigado para vocês, porque vocês estão nessa linha de desenvolvimento e crescimento que tem sempre, né, o nosso aval. Obrigada. Obrigada.